Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Eu vou falar para vocês aqui de um álbum de rock que é a quinta essência da obra-prima e nessa edição elevada à enésima potência. Impressionante o que conseguiram fazer com um álbum absolutamente essencial, obrigatório, necessário para quem adora o rock e principalmente o famoso rock erudito dos anos 70. Nossa Senhora, gente, isso aqui é simplesmente um espetáculo. É realmente o que eles chamam aqui de edição definitiva do Close to the Edge do Yes. Yes, gente, para quem não sabe, e eu espero que esses meus vídeos cheguem a quem não sabe, a quem não conhece a boa música, né? O rock dos anos 70, principalmente, que chegue lá. Então, Yes é uma das bandas mais famosas dos anos 70. Tá? Yes é, digamos assim, de um quadrilátero, vamos botar assim, né? Um quadrilátero que funciona de suporte para o rock dos anos 70, para o rock erudito dos anos 70, o Yes é uma dessas pernas, é uma dessas sustentações. Não tem a menor dúvida disso. Tá? Eu diria que é mais ou menos assim. Claro, cada um tem a sua visão e eu respeito todo mundo. Mas eu diria que seria Yes, Pink Floyd, Genesis e Emerson Lake Palmer. Essas quatro bandas, meu amigo, quem conhece um pouquinho do rock erudito dos anos 70 conhece essas quatro bandas. Por isso elas são o suporte. As outras são um pouco menos conhecidas, mas também são excelentes, são excepcionais, tá? Mas dentro desse quadrilátero tem o Yes, que é um dos mais poderosos, que tem uma trajetória bem interessante e que a melhor fase é a fase desse álbum aqui. E na opinião dos críticos, de muitos fãs, esse é o melhor álbum dessa famosa fase que começou um ano antes desse álbum aqui, em 1971, com o Fragile. Logo em seguida, em 1972, saía aqui o Close to the Edge. Né? Depois viria, então, outro álbum que eu considero o melhor, que é o Tale from Topographic Ocean, de 1973. Mas, opiniões à parte, o fato é que esse álbum aqui é absolutamente extraordinário, tá? E para você que quer ouvir uma boa música e não vai querer gastar comprando uma edição, muito menos uma edição cara como essa daqui, tem no seu streaming, tá? No seu Spotify, no seu YouTube Music, no que você quiser, no que você tiver. O mais importante é que você entre lá, a hora que acabar o videozinho aqui, você vai deixar aquele gostei ou não gostei e vai ouvir no seu streaming Yes, Close to the Edge, tá? Essa fase é considerada a melhor de todas, porque foi o momento que reuniu os 5 melhores músicos que passaram pela carreira do Yes, tá? Aqui nós temos o Jon Anderson, tá aqui as fotinhos deles aqui, ó. O Jon Anderson, o Bill Bruford, Rick Wakeman e Steve Howe e o Chris Squire. Essa era aquela formação absolutamente incrível do Yes. Logicamente, depois entraria o Alan White e pouca diferença faria, tá? Mas o Rick Wakeman é absolutamente marcante nesse disco. É muito forte a presença do Rick Wakeman, tá? E eu acho muito interessante esse título, que o Jon Anderson já falou isso, né? Que esse título Close to the Edge, quer dizer, próximo do topo, né? Próximo do limite máximo, né? Seria o momento em que eles realmente estavam chegando no auge da carreira deles, como banda, como Yes, né? Antes tinha tido o Fragile, que é um nome também impecável, porque tinha uma certa fragilidade, era um álbum que, se eu não me engano, com 9 músicas, e das 9, apenas 3 ou 8, eram 8, e apenas 3 eram da banda como um todo.
As outras 5 eram músicas individuais. Então você viu que a banda não tinha chegado a uma união, a uma reunião realmente plena. Estava experimentando aquilo. Mas aqui sim, aqui eles conseguiram essa proeza extraordinária. E o álbum é de ponta a ponta muito bom, né? Começa com uma faixa inteira, uma faixa de 20 e poucos minutos, de 20 minutos, Close to the Edge, com quatro movimentos, né? É uma sinfonia, né? Uma sinfonia maravilhosa, com 4 movimentos. Depois vem a famosa And You and I, que também tem 4 movimentos, e finalmente Siberian 4, que é a música que encerra, uma música longa também, uma música extraordinária. São músicas que, inclusive, em quase todos os shows a partir daqui, de 1972, eles foram obrigados a tocar. Quase todas, você vê a potência desse álbum aqui, tá? Do Frehley, 1 ou 2, do Telephone Topographic Ocean, normalmente uma música só, uma faixa, um lado naquela época de disco, né? Mas Close to the Edge, todas. Né? É uma coisa extraordinária. Inclusive, o Rick Wakeman, quando criou a Yes Suite, que ele junta melodias do Yes numa única composição, ele aproveitou todas essas aqui do Close to the Edge. É uma coisa assim sensacional. E a participação do Rick Wakeman eu tenho que destacar, eu tenho que ressaltar aqui, porque ouça esse álbum novamente prestando atenção nos teclados. Como os teclados são envolventes, como os teclados são poderosos, são sentimentais, são românticos praticamente. É uma coisa extraordinária. Sem desmerecer o trabalho dos outros músicos que também estão assim no auge, estão absolutamente sensacionais. Eu aconselho, inclusive, a ouvir esse álbum aqui 5 vezes no mínimo. No mínimo 5 vezes. Para você, em cada uma delas, prestar atenção em um músico. Ouça o conjunto da obra e depois ouça individualmente, prestando atenção em um instrumento ou em um conjunto de instrumentos, né? Guitarra, baixo, bateria, teclado e voz, né? É realmente absolutamente sensacional. E essa edição aqui, meu amigo, é absolutamente espetacular. Olha que coisa maravilhosa aqui. Ela vem com 6 discos. Está faltando um aqui porque eu nem tirei ele do meu Blu-ray player, porque eu vou ouvir de novo daqui a pouco e tal. Então o disco 2 está faltando aqui. Mas aqui você tem o CD original, remasterizado, ou seja, trazendo para a atualidade tecnológica com muito mais qualidade de som, muito mais proporcionalidade, muito mais profundidade, tá? E você vai ter uma experiência aqui diferente do que você teve até hoje. Mesmo que você ouça no streaming, aqui a qualidade é melhor. Além disso, vem aqui mais quatro CDzinhos. Cada um desses CDs traz o que já foi lançado sobre esse álbum. Tudo que já foi lançado sobre esse álbum Close to the Edge. No disco 2 vem os remixes remix e instrumentais feitas pelo Steven Wilson em 2025, tá? O Steven Wilson, músico famoso, já tem composições dele, é um músico muito talentoso e um grande músico de estúdio também, E então ele remixou todo o álbum, né? Agora, recentemente, com toda a tecnologia que ele tinha disponível e lançou. É uma experiência sonora bem diferente. Ele deu destaque a outras coisas, ele deu nuances maiores a outras coisas, é sensacional. E depois ele ainda gravou um instrumental, ou seja, o Close to the Edge sem a voz, só com os instrumentos. O que é uma experiência também muito interessante, porque quando você tira a voz, você sem querer acaba prestando atenção mais, você é obrigado a prestar mais atenção nos instrumentos. Então, sensacional. No disco 3 vinha as raridades. Aí tem América em versão de compacto. Tem Total Mass Retain, versão de compacto. Tem um A New and I com uma edição de rádio, promocional de rádio, lá de 1970. Siberia é um início, né? Seria um estudo para depois do que viria a ser Siberian 4. Né? Só se chama Siberia, o que eles chamam de Studio Run. Que seria aquela jam session,
né? Aquele momento que os músicos estão ali se inspirando e experimentando coisas para criar futuramente o que seria, né, o Siberian Cattle. Maravilhosa. And You and I, versão alternativa, uma versão que não acabou não vingando, mas que também é muito interessante, de You and I. América, eles chamam de Dry Mix. Não sei nem bem direito o que quer dizer isso. Siberian Cattle Steven Wilson Edition. Vem a edição de Siberian Cattle do Steven Wilson. Chord of Life e Total Mass Retain também, que isso você encontra no streaming, tá? Isso tem no streaming. Disco 4, ao vivo. Aí nós vamos ouvir o Close to the Edge ao vivo, que nós tínhamos basicamente apenas só no Yes Songs, aquele famoso triplo, né? Que tinha as músicas do Close to the Edge. Aqui nós vamos ter ao vivo no The Rainbow, de Londres, em 16 de dezembro de 1972. E aí vem todas as músicas. No disco 5, ainda estou chegando lá, novamente, ainda no mesmo dia, a continuação do show que estava no disco 4. Então, disco 4 e 5 é ao vivo, Live at the Rainbow, no London, England, em 16 de dezembro de 72, o ano de lançamento do álbum. Depois nós temos, então, o Blu-ray. O disco 6 é um Blu-ray disc. Aí, meu amigo, você vai ter tudo isso que eu falei até agora com qualidade de som diferenciada. Você vai poder ouvir em Dolby Digital, você vai poder ouvir em Dolby Atmos, você vai poder ouvir em DTS, dependendo da qualidade do seu som ambiente, você vai ter experiências completamente diferentes e muito interessantes mesmo. E para fechar, tem o LP original, álbum remasterizado. O álbum original remasterizado para LP, porque quando você masteriza, você tem que saber qual é esse arquivo, vai ser aplicado aonde? Num CD. A maneira de executar uma música no CD é completamente do LP, é completamente do DVD, é completamente diferente do Blu-ray. Então, a masterização tem que ser feita de acordo com a mídia que você vai depois usar, né? Então, aqui nós temos remasterizado para long play, para LP, bolachão preto. Nós temos aqui o álbum na íntegra. Gente, isso aqui é absolutamente sensacional. É para você ouvir horas e horas o Close to the Edge. E é a música, gente, é aquele negócio, a gente não enjoa nunca de ouvir. Quando a música é boa, a gente não enjoa nunca de ouvir. Quando é ruim, eu não consigo nem ouvir até o final. Eu paro logo no início. Tá bom, gente? Chegou até aqui? Deixa o gostei, não gostei, faz parte da brincadeira. Não deixe de se inscrever no canal e até a próxima.